Gênesis capítulo 15. Eu gosto muito de As Crônicas de Nárnia, os livros, os filmes, é muito legal. No filme, por exemplo, no primeiro filme, A Feiticeira, o Leão e o Guarda-Roupa, se não me engano esse é o título. Aí no finalzinho do filme tem lá as crianças, e o Edmundo, uma das crianças, é chamada de O Justo. E aí você olha para aquele momento em que ele é coroado ali, chamado de O Justo, e você fala, como assim? Não faz sentido. O Edmundo é um personagem que erra, que comete erros, que trai os irmãos, que é enganado pela feiticeira, que faz um monte de besteira na vida dele, e aí ele é chamado de O Justo, pelo Aslan. Se você conhece Nárnia, você sabe que o C.S. Lewis, que era um cristão, ele escreveu aquele conto pensando no Aslan, o leão, como sendo Jesus Cristo. E aí eu penso, como raios o Odir pode ser considerado justo? Como que eu posso ser chamado de justo? Como? Eu sou falho, eu sou um pecador, eu preciso do Senhor. Se você perguntar para Cíntia, talvez ela vai mudar aí as palavras, ser gentil e não falar que o Odir é errado nisso e naquilo e tudo mais. Mas se você for para minha mãe também, na verdade, na mesma linha da Cíntia, também não vai falar do Odir pecador. Mas se você for para os meus irmãos, cadê o Robson? Está ali, o Robson e a Kelly. Se eu for para meus irmãos, eles vão falar, o Odir não presta. Por isso. Então não pergunta para eles. Como que o Odir, como que um personagem que representa os seres humanos, lá o Edmundo, e faz tanta coisa errada, como que ele pode ser considerado justo? Como que eu posso ser considerado justo? O Odir só pode ser declarado justo, considerado justo, se a justiça perfeita de Jesus for creditada nele. Porque Jesus morreu a nossa morte, como cantamos, e vamos desenvolver essa ideia. Porque Jesus viveu a vida que nós não podíamos viver. O Odir só pode ser declarado justo por causa do perfeito Jesus. O crédito dele, da vida dele, colocada sobre mim. Então a grande pergunta que eu faço essa noite é como faz para a justiça de Jesus ser creditada em mim? Como? Como que esse absurdo pode acontecer na nossa vida? Como de fato isso pode acontecer? Quais os termos em que isso pode finalmente acontecer na minha vida? Esse absurdo de um pecador, de uma pessoa que erra, de uma pessoa que falha, ela ser declarada justo, alguém justa por Deus, em justiça por Deus. Como? Duas opções são possíveis aí. Opção número 1, já tem um X ali para você entender, trabalhando. Essa pessoa, ela pode trabalhar pela sua salvação, mas isso não vai levá-la a ser alguém justo diante de Deus. Obrigado, meu irmão. Trabalhando eu posso achar que a minha religiosidade, as coisas que eu faço, as coisas que acontecem na minha vida, o quão bom eu sou, tudo isso, todo o meu esforço, tudo que eu buscar fazer por mim mesmo, de alguma forma vai me tornar alguém justo, salvo, santificado, purificado por Deus. Mas não é trabalhando, é somente pela fé. Ao longo de toda a história da humanidade, a salvação em Jesus. E por que salvação? Por que essa palavra? Porque a gente é pecador. Nós somos pecadores, temos um pecado, uma culpa, uma condenação, que se não resolvermos esse problema, nós vamos para o inferno, nós vamos receber a justa condenação por nossos erros. Então é salvação, eu preciso ser salvo.
Mas ao longo de toda a história da humanidade, essa salvação, esse crédito colocado no Odir pecador, ele acontece somente pela fé em Jesus. A salvação é pela fé no Deus que é sempre fiel. Com esse entendimento, com base nisso, abre sua Bíblia em Gênesis capítulo 15. Nós estamos numa série longa e memorável no maravilhoso livro dos começos, o maravilhoso livro de Gênesis. E nós estamos hoje em Gênesis capítulo 15. O primeiro livro da sua Bíblia é Gênesis, a narrativa de Deus sobre a história, o início da história da humanidade. Gênesis capítulo 15, o nosso texto é o capítulo inteiro. Nós temos tido o desafio aí de pregar capítulos inteiros. Eu não sei pregar capítulos inteiros, mas Deus há de nos ajudar. E nós vamos ler o capítulo inteiro nesse momento. E eu vou pedir para você se levantar, se você puder. Se você não puder, tudo bem, fica sentado, fica sentada, não tem problema nenhum. Mas se você puder, se levante nesse momento, o texto é longo, vamos ler juntos aqui. Gênesis capítulo 15, versículo do 1 ao 21. Diz assim a palavra do Senhor, nessa fantástica narrativa, nesse diálogo entre Deus e essa pessoa chamada Abrão. Deus e Abrão conversando aqui, versículo 1. Depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão, dizendo: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Abraão respondeu: Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abraão continuou: tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Versículo 4. E eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: esse não será o seu herdeiro. Pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou-o para fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E lhe disse: assim será a sua posteridade. Abrão creu no Senhor, versículo 6, e isso lhe foi atribuído por justiça, para a justiça. O Senhor disse também: eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus, para lhe dar esta terra como herança. Mas Abrão perguntou: Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? Versículo 9. O Senhor respondeu: traga-me uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades umas diante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Versículo 12. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse: fique sabendo, com certeza, que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar, depois eles sairão com muitas riquezas. Versículo 15. E você irá para junto de seus pais em paz, será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. Naquele mesmo dia o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo: a sua descendência dei essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos heteus, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus,
dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, poderoso Pai, obrigado pela tua palavra lida, obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra poderosa, obrigado, Senhor, por essa história em que podemos conhecer mais sobre Abrão, mais do chamado de Abrão, mais da aliança que o Senhor fez com ele. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos que podemos encontrar neste texto. Em nome de Jesus, amém. Amém. O texto começa falando dos acontecimentos na vida de Abrão. Os acontecimentos na vida de Abrão. Até aqui temos duas falhas de Abrão. Deixa eu voltar, deixar nessa parte. A salvação é pela fé no Deus que é sempre fiel. Temos aqui nesses acontecimentos passados, pelo menos duas falhas que já foi comentadas nas mensagens aqui. Primeiro, Abrão, ele mente ao faraó sobre Sarai, sua esposa, e ele quase sai do Egito sem esposa. Por conta daquela mentira que ele inventou, ele quase perde a sua esposa lá no Egito. Então, essa foi uma falha dele. A segunda falha é que Abraão ele sofreu tensos conflitos com o seu sobrinho Ló. Ele trouxe o seu sobrinho Ló junto com ele, quando o Senhor disse para ele sair da terra lá de Ur dos Caldeus e para a terra que ele iria mostrar. Abraão então ele leva o seu sobrinho Ló com ele, eles têm ali conflitos e isso resulta na separação. Cada um vai para um lado. Abraão fala, escolhe que lado você quer, se você for para esse eu vou para o outro, se eu for para o outro eu vou para esse, vamos se separar aqui. Abraão não era uma pessoa que merecia ser justa diante de Deus. Assim como o Odir falho, assim como você, assim como aquele personagem fictício, o Edmundo. Mas tem mais uma falha de Abrão que ela é interessante, a gente vai ver domingo que vem. E agora eu que vou dar spoiler da mensagem do Messias. Mas Abrão ele vai cair na historinha da esposa dele e ele vai dormir com outra mulher para ter um filho mais rápido ali. Ele vai dar um jeitinho brasileiro para tentar ter um filho ali com outra mulher. Abrão não era digno do Senhor. Ninguém é. O padrão de Deus é muito alto. Mas eu quero aqui deixar algumas frases para nós essa noite. A primeira delas é que o Deus sempre fiel, Ele cuida de mim e de você. Você pode ter essa certeza, Ele cuida de mim e de você. O Deus que nos conhece antes que a palavra saia da nossa boca, olha a grandiosidade desse Deus. Esse Deus todo-poderoso, Ele cuida. E Ele aparece numa visão para Abrão e Ele diz lá, um diálogo para Abrão, ele diz, não tenha medo, eu sou o seu escudo. E a primeira pergunta que a gente vai fazer para esse texto aqui é que medo que Abrão tinha? Deus ele começa esse diálogo já dizendo, Abrão, não tenha medo. Que medo Abrão tinha? Tem várias possibilidades aí. Uma delas é que o medo de Abrão de sofrer retaliação, de sofrer vingança. Porque na história anterior, na pregação de domingo passado do pastor Messias, nós vimos que 4 reis, eles guerrearam com Abrão. Na verdade, eles tomaram Ló, e Abrão, quando descobriu que Ló tinha sido levado em cativeiro por esses reis, Abrão foi lá e guerreou contra esses 4 reis. E você pode imaginar que nessa missão aí do resgate do soldado Ló, que Abrão foi bem sucedido, inclusive, nesse momento, Abrão, ele cria várias inimizades com aquele povo. Se você lembra lá daqueles filmes antigos, daquelas coisas de guerra, aquelas séries, você sabe que quando um rei é derrotado, outro rei vem no lugar, talvez o filho, talvez outra pessoa, e vai buscar vingança. Então, se caso os reis tivessem morrido, ou os próprios reis derrotados ali na batalha, eles iriam tentar então, Abrão pensava, talvez, tinha esse medo, eles iriam tentar vingança. Era um medo do passado. Era um medo de eu olho para o passado, eu olho para algo que aconteceu, e isso me causa medo. Um outro medo possível
É o medo de tomada de decisão errada, também olhando para o passado. Porque depois que Abrão foi bem sucedido nessas batalhas contra os 4 reis, depois que Abrão recuperou o seu sobrinho Ló, ele abriu mão de todos os recursos que ele tinha conseguido nessa batalha. Todo o dinheiro, todo o recurso, todos os espólios dessas batalhas, ele abriu mão de tudo isso diante do sacerdote Melquisedeque. E talvez um medo de, e agora? Como que vai ser daqui para frente? Sabe aquele medo dos recursos da nossa vida? Como que vai ser? Como vai ser o dia de amanhã? É um medo legítimo. Talvez o medo de Abrão pode ter sido também o medo do próprio Deus, o temor a Deus. Deus me chamou, Deus me mandou ir para lá, Deus tem um plano, mas que plano é esse? Eu não sei nem para onde eu tenho que ir direito, não sei o que eu tenho que fazer. Medo da grandiosidade desse Deus. Cadê o Senhor? Onde o Senhor está? Deus, sabe aquele medo de, eu não estou te vendo? Um medo possível, um medo legítimo. Ou talvez, e aí é também uma opção muito boa, de acordo com o texto, é o medo de simplesmente ele não ter um herdeiro. Abrão olhava para a sua velhice, ele olhava para os anos avançando, ele olhava para a promessa de Deus lá de Gênesis 12, e ele não vê o seu herdeiro apropriado. Ele fala lá do servo Eliezer, e ele fala, eu não tenho o herdeiro apropriado. Eu não tenho o herdeiro que vai cumprir essa promessa que o Senhor tem dito para mim. Então é o medo agora, o medo do futuro. O medo do que vai vir, o medo de não saber como vai ser as coisas lá na frente. Como que Deus vai cumprir as suas promessas em mim? E aí eu quero fazer uma aplicação aqui sobre justamente o medo, primeiro de tudo. A gente está ainda apenas arranhando aqui a história de Gênesis capítulo 15, mas eu quero te dizer que o medo, ele pode paralisar. Isso não é bom. Isso nunca é bom. Eu preguei recentemente na IBVN sobre os discípulos de Jesus morrendo de medo lá no dia da Páscoa. O Jesus tinha sido morto, tinha já ressuscitado, mas eles não tinham percebido isso. E eles estavam no domingo da ressurreição de Jesus, no finzinho da tarde, escondidos, morrendo de medo. E agora? Nós vamos ser o próximo, nós vamos ser os próximos a morrer. E aquele medo paralisou eles. E eu comentei sobre medo e eu falei, o medo, ele tem um lado bom. O medo nem sempre é ruim. O medo, por exemplo, de atravessar a rua é um medo legítimo, um medo bom. Eu não quero atravessar a rua de olhos fechados ou olhando para o céu. Eu preciso ter medo de certas coisas. Mas quando o medo paralisa, quando o medo nos impede de agir, quando o medo nos impede de cumprir os propósitos de Deus, aí é ruim. Mas o antídoto do medo é buscar a Deus. Nós precisamos, e aqui foi preciso na história, Deus intervir para, num diálogo com Abrão, dizer, eu sou o seu escudo, não tenha medo. Precisamos lembrar da importância do escudo. Olha essa foto. A importância do escudo. Salmo 18, 1 e 2. Diz o seguinte, Davi falando aqui, eu te amo, Senhor, tu és minha força, o Senhor é a minha rocha, minha fortaleza, meu libertador, meu Deus é meu rochedo em quem encontro proteção, Ele é o meu escudo, o poder que me salva e o meu lugar seguro. Esse medo paralisante, você se livra dele quando você lembra do Deus que é o seu escudo. E ter um escudo era tudo numa guerra, ou nos tempos antigos. Lembra de novo dos filmes e das séries. Se você tinha um bom escudo, se você tinha um escudo inquebrável, você estava bem na fita, você estava bem na guerra. Ter um escudo poderoso faz toda a diferença. E Deus diz que Ele é o nosso escudo. Ele disse para Abrão,
para Abrão não ter medo. Seja lá exatamente qual era o medo de Abrão aqui dentro dele. Do passado, do presente e do futuro. Do que aconteceu ali imediatamente atrás, ou da promessa de Deus, do herdeiro que não vinha nunca. Seja lá qual era o medo de Abrão, Deus diz: eu estou com você. No Novo Testamento, Deus fala que nós temos que usar o escudo da fé para bloquear os ataques do inimigo. Aí eu lembro do irmão da Cíntia, o Jonathan Taylor, ele comentou sobre o escudo da fé uma vez, numa escola, recentemente, quando ele veio de viagem. Aí ele grandão, assim, pegou o escudo, fingiu, que ele pegava um escudo, colocava por cima dele, sabe? O escudo não é só aqui, o escudo às vezes é protegendo o corpo inteiro. Senhor, o que está acontecendo na minha vida? Senhor, o problema é muito grande. Senhor, a tentação é muito grande. Senhor, as acusações, as mentiras, as dificuldades... É muito difícil, e eu me cubro inteiro nesse escudo. O que vai ser de mim agora? Mas eu lembro do diálogo: não tenha medo, eu sou o seu escudo. E aí, continuando esse diálogo, agora é a resposta de Abrão. Abrão, ele encara aquilo como: peraí, tá bom, Deus, o Senhor é meu escudo, só que eu continuo sem filhos. É isso que ele diz aqui. Senhor, eu não tenho um herdeiro, versículo 2. Eu não tenho. Eu estou achando aqui que eu vou ter que pegar o meu servo Eliezer de Damasco, que não é meu parentesco, não tem parentesco de sangue comigo, e ele vai ser meu herdeiro porque o Senhor não me deu um herdeiro. Eu fico imaginando Abrão ali com mais ou menos 85 anos, Sarai, sua esposa, com mais ou menos 75 anos, 10 menos que ele, e os dois lá e ele lá. Eu não tenho esse herdeiro, Senhor. Mas Deus continuava tendo os seus próprios planos. E aí o Senhor diz para ele: olha para o céu. Sai da sua tenda, olha para o céu. Versículo 5. Olhe para os céus, conte as estrelas, se você puder contá-las. Essa é a descendência que eu vou te dar. Não tenha medo, eu sou o seu escudo. Eu tenho um plano, diz o Senhor. Para nós que temos os 66 livros completos aqui da Bíblia, fica fácil entender o que está acontecendo. Deus não está apenas falando de descendentes diretos de Abrão, embora nós vamos ver aqui que Isaac vai finalmente chegar, Jacó finalmente vai chegar, nós vamos ver tudo isso no decorrer de Gênesis, mas de forma final, de forma grandiosa, o grande plano de Deus não se trata apenas de Isaac e Jacó, é muito além disso, é Jesus Cristo, a semente. Jesus Cristo, aquele que lá em Gênesis capítulo 3, nós vimos isso em pregações passadas, nós temos lá a primeira profecia sobre o Salvador, aquele proto-evangelismo, a primeira noção do Evangelho. Jesus vai vir e vai derrotar Satanás, e ele veio, ele é a promessa de Deus para a nossa vida. Jesus é a semente redentora. Deus ele mostra consistentemente no livro de Gênesis, na história do Antigo Testamento, que o Messias prometido viria para ser o Redentor. E Ele cuida de nós. Deus cuida, o Deus fiel cuida de nós, através das suas promessas. O Deus sempre fiel declara justo todo injusto que manifesta fé. Olha mais do diálogo, vamos avançar mais um pouquinho no diálogo. Abrão, então, depois de ver todas aquelas estrelas, ele diz: eu creio em ti. E aí Deus diz: eu, Deus, te declaro justo. E aí tem uma foto de um martelinho aí, pá, justiça. Deus, ele pegando aquele martelo e: eu te declaro justo. Eu, o justo juiz, te declaro justo. Um termo judiciário mesmo. Uma ideia de que o justo juiz do universo, no tribunal divino, ele te declara justo.
Warren Wiersbe fala que esse versículo 6, ele é como o Gênesis 3,16 do Antigo Testamento. Ele é como o Gênesis 3,16 do Antigo Testamento, é o Evangelho do Senhor aqui, dizendo: eu declaro justo aquele que crê em mim. Aquele que crê em mim. Abrão creu em Deus. Abrão creu nas promessas de Deus. Não teve sacrifício. Não teve lá Abrão levando Isaac para ser sacrificado. Isso vai acontecer lá na frente. Não teve circuncisão. Isso vai ser também lá para frente. Não teve nada que Abrão fizesse para merecer ou receber essa salvação, essa justificação. É declarada por Deus. Abrão não teve que obedecer os 10 mandamentos. Abrão não teve que obedecer regras. Abrão não levantou a mão no culto. Abrão não foi crente na igreja. Abrão não deu o dízimo. Abrão não foi batizado. Abrão não tomou ceia. Abrão não fez tudo isso, nem nada disso. Abrão creu nas promessas de Deus. E isso o tornou justo, não perfeito. Ainda o Abrão falho, vai falhar domingo que vem, lá no dormir com outra mulher. Mas o Abrão justo. Romanos 4, um texto enorme. Se você puder na sua devocional ler o capítulo 4 de Romanos. Queria ter colocado ele todo aqui, mas ia demorar demais. Mas Romanos 4, ele argumenta esse sentido. Ele fala assim, versículo 3, está aí na tela: pois as Escrituras dizem: Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. O salário daquele que trabalha não é um presente, mas um direito. Olha só esse argumento de Paulo. O salário de quem trabalha não é um presente, é um direito dele. Ele trabalhou, o direito dele é receber o salário. Versículo 5: contudo, ninguém é considerado justo com base em seu trabalho. Ninguém é considerado justo com base na sua religiosidade. Ninguém é considerado justo com base num padre, numa confissão, num papa, num pastor, não seja lá o que for. Mas sim por meio de sua fé em Deus, que declara justos os pecadores. E aí o versículo 25, ele dá aquele evangelismo, aquela boa notícia que você precisa crer. Ele foi entregue, ele, Jesus, o Messias prometido, a semente que veio, o herdeiro maior final do próprio Abraão. Ele, Jesus, foi entregue à morte por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para que fôssemos então declarados justos diante de Deus. Jesus é quem faz essa obra completa de redenção. Gênesis 15:6, Abraão creu no Senhor, nosso texto, e isso foi atribuído a ele para a justiça. Não é o Abraão trabalhando pela sua salvação, mas o Abrão, no caso aqui, o nome dele vai ser trocado em breve, mas é ele aqui realmente crendo nas promessas de Deus. Eu não sei o quanto que ele tinha entendimento sobre o Messias que viria. Eu acho que ele conhecia Gênesis 3,15, que fala que a semente, Jesus, vai esmagar Satanás. Ele tinha conhecimento. Eu não sei o quanto de conhecimento ele tinha, mas ele creu nas promessas de Deus. E isso foi o que lhe foi atribuído como justiça. Não existe nada melhor do mundo do que ser justificado por Deus. Não existe nada melhor do mundo do que crer na maior promessa que Deus tem para você, que já foi cumprida. Jesus, o seu Salvador, veio. Creia nele. É nisso que nós devemos crer. No Jesus que veio e pagou o preço. Eu fico tentando arrumar ilustrações, exemplos da salvação, porque eu acho, tenho certeza que você concorda comigo, a salvação é a maior obra do Senhor. É maravilhoso o plano de Deus de salvar o seu povo.
E aí eu fico pensando, talvez, no nosso sistema presidiário, que embora é falho e tudo mais, mas eu fico pensando naquele preso que está ali dentro, e aí você vai entrevistar aquele preso, e ele diz, e você pergunta, o que você mais quer? Você é preso aqui, o que você mais quer? E ele diz, liberdade, justiça. Ele fala assim, o meu maior sonho, fica imaginando, né? Ele fala assim, o meu maior sonho é ver aquele juiz no tribunal, batendo um martelo e dizendo, sua culpa está paga. Paga. Pode ir embora. Você não deve nada mais para esse país. Você não deve nada para ninguém. A sua culpa está paga. E esse presidiário olha para si próprio. Como? Porque justiça foi decretada, creditada para ele. Como o Odir falho pode ser chamado de justo? Por causa de Jesus. Eu não poderia, e eu sei, e aí você analisa a sua vida e você vê se você sabe disso também, mas eu sei que eu não poderia viver de acordo com os altos padrões de Deus 100% na minha vida. Eu sei que eu erro, eu sei que eu desagrado o meu Deus, eu sei que eu não posso cumprir uma vida perfeita que Ele quer de mim, porque Ele é santo, porque Ele é perfeito, porque Ele é totalmente separado do pecado. Então uma manchinha já não pode ter convivência, harmonia com Deus, porque Ele é santo, poderoso, único Deus, maravilhoso. E nada pode manchar a santidade de Deus. Então eu sei que não adianta eu tentar, não adianta eu buscar, não adianta eu me esforçar. Por mim mesmo eu estou longe e sempre longe de Deus. Eu sei. Mas aí vem Jesus. E por 30 e poucos anos ele anda nesse mundo de uma forma perfeita. Por 30 e poucos anos, Jesus vive a justiça que eu não poderia. Por 30 e poucos anos, Jesus, ele cumpre 100% dos altos padrões de Deus. Por 30 e poucos anos, Jesus ele faz tudo que agrada a Deus, que eu não poderia fazer, que eu jamais conseguiria fazer 100%. Por 30 e poucos anos, Jesus faz isso. E aí ele morre na cruz no meu lugar para ser o meu substituto. De uma vida que eu jamais poderia viver para Deus. E quando Jesus morre no meu lugar, em 3 dias ele ressuscita, ele está ali confirmando o seu ministério de redenção, a sua obra salvífica de redenção. E é assim que a justiça de Jesus é acreditada em mim pela fé. Se eu crer em Jesus, tudo o que ele fez, inclusive a morte dele na cruz, mas os 30 e poucos anos que ele viveu de forma perfeita, e a morte, a obra dele na cruz de salvação, e a ressurreição dele, a obra completa, tudo isso é creditada na minha conta, sem eu merecer. É acreditada em mim. E aí eu falo, obrigado, Jesus. Porque só assim que o juiz pega lá o martelinho dele e fala, o Odir é justo. Não por ele, mas porque ele creu no único que foi justo no lugar dele. Avançando aqui na história. O Deus sempre fiel cumprirá todas as suas promessas. Deus falou da descendência de Isaac, e Jacó viria. Está embutido aqui a descendência próxima, sanguínea de Abrão, e muito além disso, essa semente redentora
E muito além da descendência próxima de Abrão, a nossa vida como um todo, a cristandade, as pessoas desse mundo. E aí Abrão pergunta: qual é o sinal dessa promessa, Deus? Eu vejo as estrelas, eu vejo que o Senhor tem um plano, eu vejo que o seu plano é maravilhoso, eu vejo que eu vou ter um herdeiro. Qual é o sinal dessa promessa? Talvez o Abrão queria ver ali um lindo arco-íris, como foi lá na aliança noética lá, que a Noé recebe aquele sinal de Deus, o arco-íris que podemos ver até hoje, da promessa do Senhor que não vai mais destruir esse mundo com água. Mas a cena a seguir, ela é diferente de um arco-íris. Deus diz: eu vou fazer uma aliança com você. E a cena a seguir, ela não é bonita como esse arco-íris. Ela é solene, ela é uma cena de uma aliança chamada aliança com Abraão, aliança abraâmica. É um pacto legal, um pacto de Deus a respeito das suas promessas. E ele fala lá para pegar os animais, ele fala para pegar todos aqueles animais, e Abrão vai lá, prepara tudo. E depois que ele mata todos aqueles animais, então é uma cena de carnificina ali, não é uma cena de um arco-íris bonito, mas é algo ali que acontecia na época. Deus usa algo da época para fazer um pacto com Abrão naquele momento. Então Abrão, ele pega todos aqueles animais que Deus pediu, pega todos eles, mata todos aqueles animais, aí os defensores dos animais, mas é com uma boa causa. Então ele mata todos aqueles animais, ele parte eles ao meio, menos os pássaros, mas ele parte eles ao meio, ele coloca aqueles animais como se fosse um corredor, ele espera Deus. E aí tem a cena lá dos urubus que ficam vindo, e ele fica espantando aquelas aves de rapina, aqueles urubus, porque Deus não aparece logo, mas depois Deus finalmente aparece. Essa aliança que Deus faz, por que ele faz assim? Porque reis faziam pactos dessa maneira no passado. E quando os reis faziam aquele pacto de animais, e quando aqueles reis passavam no meio daquele corredor, os dois que fizeram o pacto, eles passavam no meio daquele corredor, eles estavam dizendo: se a gente não cumprir esse pacto, o que aconteceu com esses animais vai acontecer comigo também. Por isso que os dois passavam pelo corredor, afirmando que o pacto era sério, senão eles morreriam, como aqueles animais morreram. Mas aí o detalhe fantástico da história, a gente já leu, a partir aí do versículo 12 em seguinte, ele fala que Deus, ao pôr do sol, vamos ler mais uma vez? Ao versículo 12, 15 e 12. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor... um pouquinho antes, na verdade. O Senhor respondeu: traga-me uma novilha. Versículo 10. Abrão trouxe todos os animais, cortou-os pelo meio e pôs a metade diante deles. As aves, porém, não cortou pelo meio. Não, é o 12 mesmo. 13. Então o Senhor lhe disse: fiquei sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida duramente 400 anos. Mas eu castigarei a nação que escravizei. Depois eles sairão com muitas riquezas, e você irá para junto de seus pais. Versículo 17. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, Deus aparece naquele fogareiro fumegante, naquele exemplo de tocha de fogo. O Senhor aparece ali, Deus se revela ali, e ele passa entre aqueles pedaços dos animais. Naquele mesmo dia, versículo 18, o Senhor fez aliança com Abrão. Deus, representando esse fogaréu fumegante, esse fogo ali, Deus ele passa naquele corredor. Só Deus passa naquele corredor. Essa é a grande, maravilhosa diferença do pacto. No pacto comum dos reis, os dois passavam pelo corredor. Aqui, somente Deus passa, e Abrão, eu imagino, fica maravilhado de ver que aquele pacto é um pacto somente de Deus consigo mesmo. É um pacto, uma aliança incondicional, unilateral. Somente Deus passa no meio ali, como dizendo: se eu não cumprir minhas promessas, eu que morro. Olha que absurdo, Deus morrer
Porque Deus é fiel. Porque Deus cumpre as suas promessas. E Ele cumprirá todas as suas promessas. Um pouco sobre a aliança aqui, a gente está quase chegando ao fim. A aliança mosaica, lá da época de Moisés, não era uma aliança dessa maneira, incondicional, unilateral. A aliança lá mosaica de Moisés, ela é uma aliança que sofreu diversas alterações para nós a partir do Novo Testamento. Ela era condicional ao povo obedecer a Deus e ela sofre alterações. Por exemplo, para nós, apenas 9 dos 10 mandamentos são aplicados à igreja. Você deve imaginar que um dos mandamentos, aquele de guardar o sábado, não é para a igreja. Mas 9 deles, Jesus, acabamos de pregar no Sermão do Monte, fala sobre eles. A questão das restrições alimentares, daquelas leis mosaicas, tudo isso é cancelado para a igreja. A questão da circuncisão, que vai vir aqui daqui 2 capítulos, também é cancelada para a igreja. Mas a aliança abrâmica com Abraão, essa aliança em que só Deus passa ali no meio daqueles animais mortos, mostrando a sua fidelidade, a sua santidade, as suas promessas fiéis. Aquela aliança de Deus, ela é incondicional, ela não muda. E ela vai ser plenamente completa no futuro. Existem promessas, existem alianças, ou essas alianças, como essa de Abraão, tem também a aliança com Davi, a aliança davídica, ou a nova aliança também na de Jeremias. Essas alianças vão ter cumprimento ainda futuro, total. O total do cumprimento delas é com Israel, lá na segunda volta de Jesus. Quando Jesus voltar pisando na terra, pisando em Jerusalém, ele vai voltar a tratar, ou melhor, antes disso, na tribulação, ele já vai voltar a tratar com Israel, a cuidar e purificar Israel. E aí quando ele pisa em Jerusalém, quando ele começa o seu reino milenar, ele então completa as promessas de Abraão, da aliança abrâmica, da aliança davídica, de sentar no trono de Davi. Jesus é aquele que completa as alianças. E quando Deus fala dessa aliança com Abraão, ele mostra no final desse texto essa extensividade da terra que Abraão e seus descendentes vão herdar. Essa extensividade da terra do povo de Israel, ela ainda vai ser completa no futuro. É uma promessa que Deus ainda vai terminar de cumprir quando ele reinar no reino milenar, no futuro escatológico. A igreja vai ser arrebatada. E ao ser arrebatada, Deus acaba com o programa chamado igreja, com a era chamada igreja. Ele volta a tratar com o povo como tratava no Antigo Testamento, com o povo de Israel, até esse ponto em que ele vai dar toda a extensão para a nação de Israel, toda a extensão que é dela por direito, que essa aliança confirma. Essa aliança é sobre essa semente, que de forma final, entendemos aqui, claro, é Jesus o Salvador. Essa aliança, ela fala de terra e de propriedade, de extensão de terra. E isso vai acontecer no futuro. Sabe de uma coisa? Eu quero fazer 3 aplicações para a gente terminar. A primeira delas, eu quero que a gente só pensa com gratidão no poder desse Deus. Sabe por quê? Porque o povo de Israel continua sendo a menina dos olhos de Deus. Continua sendo. É o povo de Deus. Mas mesmo Israel sendo o povo de Deus, mesmo todas essas alianças, até a incondicional lá de Moisés, e essas principais alianças que são incondicionais de Deus, todas essas alianças têm Israel como principal receptor dela. Todas elas. Mas mesmo Deus amando Israel, a nação de Israel dessa maneira, construindo, aqui estamos em Gênesis 15, Deus está começando a construir essa nação de Israel.
Mesmo o Senhor amando Israel, pensando em Israel, mesmo assim, Ele ainda se importou com nós, povo gentil. Povo gentil. A igreja. Eu costumo dizer que a igreja, ela é o parênteses na história maravilhosa de redenção. Deus, Ele funda o seu povo, Israel. Ele faz promessas e alianças específicas para o seu povo de Israel, que vai cumprir de forma final quando Ele voltar a tratar com Israel lá no futuro escatológico, na segunda vinda de Jesus. Mas enquanto isso não se completa, no meio ali, bem no meio, no parênteses da história de Deus, Ele não esquece do seu povo, de todas as outras nações, de toda língua, tribo e nação. Ele não esquece da igreja, de nós. Ele nos ama e nos salva também. E nós somos abençoados a partir de Israel. Graças a Israel. Nós somos abençoados por esse Deus. Deus cumpre todas as suas promessas e Ele é adorado porque Ele salva. Ele tem um plano maravilhoso e Ele não se esqueceu de nós. Como é bom a gente entender o plano do Senhor nesse nível. Como é bom a gente contemplar um Deus que poderia ter se contentado em salvar somente o seu povo, os judeus. Mas Ele permitiu que esse parênteses acontecesse. Já estamos em 2023 e esse parênteses continua. E sei lá por quanto mais tempo, até o arrebatamento, esse parênteses vai continuar. E nós somos privilegiados. Privilegiados por um Deus que nos ama e salva todo aquele que crer, que tiver fé no Senhor. Mas duas aplicações finais. Aliança abrâmica é um acordo que só precisa de Deus para ser sustentado. O tempo de Deus é o tempo de Deus. As coisas não acontecem imediatamente. Lembra que eu falei lá que tinha os urubus e Abraão estava esperando ali Deus voltar para fechar essa aliança, e demora, e a carne começa ali a cheirar mal, e aqueles urubus começam a vir, e ele vai afastando essas aves. Deus demora. O tempo de Deus é diferente do nosso. Eu acho que às vezes a gente quer tudo para agora. Às vezes a gente tem aquela adoração do miojo de 3 minutos. Passou de 3 minutos, é tempo demais. Eu não consigo esperar mais. Mas uma frase que está na minha cabeça já há algumas semanas é que Deus, Ele é o Deus maravilhoso que eu posso confiar sem entender tudo. Sem entender tudo. Eu posso crer, confiar, eu posso deixar Ele me guiar, sem entender tudo da mente de Deus. E o pastor Messias até comentou na aula de membros essa semana, ele falou uma frase assim: o nosso erro é tentar fazer a mente de Deus, o nosso erro é tentar trazer a mente de Deus para a mente humana. Às vezes a gente quer entender todos os assuntos acerca de Deus. Por que Deus Ele fez esse parênteses da era da igreja? Como que Ele pode nos amar a esse ponto de permitir que nós possamos partilhar das bênçãos de Israel? E a gente vai estar no milênio junto com o Senhor. E é para Israel, mas a gente vai estar lá. Que maravilha! E a gente tenta entender certas coisas. Mas a mente de Deus é a mente de Deus. Não fica louco ao ponto de tentar colocar a mente do Deus perfeito na sua mente limitada. E principalmente as soluções para os problemas da vida, muitas vezes não são soluções imediatas. Como Abraão teve que esperar, e teve que esperar não só a preparação ali da aliança, ele teve que esperar vários anos para depois Isaac vir. A gente vai demorar ainda vários capítulos até Isaac, finalmente, o filho, o herdeiro, o primeiro ali, não o Ismael lá do capítulo seguinte, mas o Isaac mesmo, né, filho de Abraão e Sara,
Ele vai vir, mas vai demorar, vai levar tempo ainda. Às vezes as coisas levam tempo. Mas se você deixar as coisas aos cuidados de Deus, está tudo certo. Deixa eu repetir essa frase para você. Se você deixar aquilo que leva tempo aos cuidados de Deus, está tudo certo. Deixa Deus trabalhar no relógio divino dele. Confia no Senhor. Minha última aplicação. Cuidado com esse negócio de visões e sonhos e revelações. A gente vai ver aqui direto agora, na narrativa de Gênesis. Deus falando com o seu povo com voz audível, com visões e sonhos e revelações. No texto lá da Páscoa que eu preguei na EBVN, abre lá rapidinho, nosso tempo está estourando, mas abre lá João 20, 29. Para a gente concluir com esse texto. João 20, 29 cita eu e você. Você está nas páginas da Bíblia. Na verdade, em várias ocasiões você está nas páginas da Bíblia. E João 20, 29 é eu e você lá. Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 20, versículo 29. Jesus lhe disse, Jesus dizendo ali para Tomé e os discípulos ali. Aqui já é a semana depois da Páscoa, porque Tomé ele vem só depois. 20 e 29, Jesus lhe disse, João 20 e 29, você crê porque me viu? Bem-aventurados os da Igreja Batista Boas Novas, que não viram e creram. Bem-aventurados são os que não viram e creram. Você não viu as minhas marcas, ou as pessoas não virão as minhas marcas, Jesus falando para os discípulos, não verão meu corpo ressurreto, mas eles vão crer, e abençoados eles são por crer. A gente não vai ver visões e aparições e a voz audível de Deus e os sonhos e anjos aparecendo. Tudo isso é para Israel. Lembra, nós somos o parênteses da igreja. Não é para nós. A gente não vai ver essas manifestações de Deus e está tudo bem. Nós somos abençoados porque não vimos, mas cremos. E crer é ser salvo, é a vida de Jesus e a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus creditada em mim, porque eu não podia fazer isso por conta própria. Cuidado então com essas visões, sonhos, revelações e igrejas que trazem Israel para dentro da igreja. Israel é Israel e nós somos abençoados por Deus por sermos igreja. A Bíblia, ela tem o protagonismo, ela tem que ter o protagonismo. Eu tenho ela completa hoje, e esse é o motivo mais simples e rápido que eu posso te dar em 1 minuto, para a gente encerrar. A Bíblia completa que nós temos hoje, ela é a revelação completa de Deus. O que vir, se tiver uma revelação, alguém soltar uma revelação aqui, pessoal. Olha, uma vez eu fui com a tia Rita, lembrei agora, numa igreja, e a pessoa falou, não assina tal cheque não. Não assina, Deus está falando para mim, não assina, não, se tiver um cheque na sua vida essa semana, não assina. Se alguém começar a falar uma revelação aqui, isso aqui sai da Bíblia. Vamos então ter 67 livros, vamos então ter 68. A Bíblia perde o protagonismo. A Bíblia completa hoje elimina a necessidade de revelação, de visão, de sonhos, porque Deus revelou tudo aqui, preservou e está completo para nós. Não estava completo para Abraão, não estava completo para os apóstolos, mas está completo para nós. Então, de uma forma bem rápida e simples, mas um argumento central aqui é que nós temos a Bíblia completa. Então, cuidado, e você vai ver na história de Gênesis várias visões e revelações, mas não é para nós, é para o povo de Israel. E nós, igreja, somos abençoados por termos o que eles não tiveram. A revelação completa de Deus. Último slide, prometo. Fé é o que sempre salvou.
no passado e o que poderá salvar alguém, ou melhor, fé é o que sempre salvou no passado, o que salva hoje no presente e o que poderá salvar alguém no futuro da condenação eterna dos seus próprios pecados. Você precisa crer na promessa redentora de Deus, o Salvador Jesus. E a minha pergunta final para você não é outra senão: você tem fé? Por meio da obra do justo Jesus, você já foi declarado justo por Deus? Creia em Deus. Creia no Salvador que é acreditado a vida dele, a santidade dele, o sacrifício na cruz dele, acreditado em mim e em você. Creia, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus, por não esquecer de nós, gentios, povo da era da igreja. E obrigado, Jesus, por tão grande salvação que me alcançou. Vamos orar.